Esse vídeo vai falar do filme Sussurros do Coração, dirigido por Yoshifumi Kondo e escrito por Hayao Miyazaki. Obviamente, um filme do estúdio Ghibli. Sussurros do Coração é sinceramente o meu filme favorito do Ghibli e o que eu considero mais fora da curva dentro de tudo que o estúdio fez. Então eu pretendo falar sobre o estúdio em si, os filmes deles, o porquê de Sussurros ser tão diferente e ainda falar de outros filmes mais desconhecidos. O estúdio Ghibli. Esse é sem dúvidas um dos elementos mais importantes da cultura pop dos nossos tempos. No Japão, nem se fala. Tem até parque do Ghibli lá. Mas no ocidente, essa influência e grandeza não ficam para trás. Ao menos, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, existem perfis no Instagram e no TikTok apenas para falar do Ghibli e mostrar momentos dos filmes. Só ver também o tanto de canais de culinária que fazem vídeos emulando a cena de castelo animado, etc. E há dois nomes muito importantes para essa popularização gigante do Ghibli, que é o Miyazaki e o Takahata. Ambos são animadores que dirigiram os filmes mais conhecidos do estúdio e que mais significam o que é os filmes do Ghibli e o que é o Ghibli no geral. Então, nos filmes dirigidos por eles dois, há uma palavra que para mim vem acima de todas, que é lirismo. Em sentido figurado, lirismo significa exaltação do espírito que se manifesta pela expressão viva de sentimentos, paixão. E para mim essa definição a gente vai encontrar em todos os filmes do Ghibli. E eles fazem isso de forma interessante. Porque filmes com lirismo, animes com lirismo, a gente acha em vários lugares. Os filmes do Homem-Aranha, dirigidos pelo Sam Raimi, já vão ter bastante disso. Mas o que o Ghibli faz de diferente é pegar enredos e situações que são banais e completamente humanas, sem muita coisa exagerada, como a cena da cozinha em um castelo animado, em que um ato diário como cozinhar ganha outras dimensões a partir da beleza e do lirismo da imagem. Para mim, dois filmes dos diretores mais famosos do Ghibli, o Hayao Miyazaki e o Isao Takahata, o Serviço de Entregas da Kiki e o Memórias de Ontem, são os que mais resumem isso. E também são os únicos que eu vi de cada um. O Serviço de Entregas da Kiki, do Miyazaki, é um filme sobre uma bruxa adolescente que chega aos 13 anos e precisa sair de casa, pois essa é a idade em que as bruxas precisam se aventurar para crescer. E a gente vai ver um coming of age normal, a jovem que está crescendo, os dilemas da transição de idade, a chegada das responsabilidades, o primeiro amor, a insegurança. Só que tem uma coisa diferente nisso tudo, que você coloca uma garota jovem que tem que crescer, só que ela é uma bruxa, que consegue voar, que consegue conversar com um gato, etc. Então, toda a imagem que ser colocada, por mais simples e natural que seja, por exemplo, a Kiki só deitada na grama, vai ter uma carga metafísica e lírica, inerentemente. Já o Memórias de Ontem segue um tom mais realista, de certa forma, principalmente em como vai retratar os momentos por meio da animação e pelo enredo, porque não tem nenhuma bruxa voando, não tem nenhum ser antropomórfico, etc. Focando em imagens mais simples, que desenham os mais pequenos movimentos de um rosto, por exemplo. Mas a estrutura do roteiro sai disso, porque a gente vai ver uma mulher adulta que olha para seu passado em lembranças, passando pela infância, a adolescência e as consequências que essa época deram à vida dela no tempo presente da obra. E essas memórias, recheadas de momentos bons e ruins, principalmente quando toca nas descobertas da cidade, têm um tom bem mais lírico, principalmente em algumas imagens que cria em momentos muito chaves, como essas. Pra mim, existe alguém controverso que eu não gosto muito, mas é quem melhor explica o que seria essa junção do Ghibli entre o banal e o lírico, que é o Sartre. Talvez eu deva ler mais coisas acerca disso. Mas, em resumo, no livro Esboço para uma Teoria das Emoções, ele escreveu o seguinte: assim, o homem é sempre o feiticeiro para o homem, e o mundo social é primeiramente mágico. Não é impossível formar, do mundo interpsicológico, uma noção determinista, ou construir sobre esse mundo mágico superestruturas racionais. Mas desta vez são elas que são efêmeras e sem equilíbrio. São elas que desmoronam quando o aspecto mágico dos rostos, dos gestos, das situações humanas é demasiado forte. O que acontece, então, quando caem as superestruturas laboriosamente construídas pela razão e o homem se vê bruscamente mergulhado de novo na magia original? É fácil de adivinhar. A consciência percebe o mágico como o mágico. Vive-o com força, como tal. As categorias de ambíguo, de inquietante, etc., designam o mágico enquanto vivido pela consciência, enquanto ele solicita a consciência para vivê-lo. Eu sei que esse trecho é bem fora de contexto, mas o Sartre dá umas 6 páginas para explicar esse conceito, e eu não vou ler 6 páginas inteiras nesse vídeo, mas o que me interessa é ele dizer que em certos momentos a nós, enquanto seres, entramos em contato com emoções que quebram o que para nós é uma realidade, e isso pode ser o amor, por exemplo, a consciência passa a ver aquilo como algo mágico.
E isso é o que ocorre nos filmes do Estúdio Ghibli. Porque a gente vai ter situações normais, mas que são apresentadas com uma forma que não é a da nossa realidade. Logo, algo banal e diário toma proporções de lirismo, de magia e até de metafísico. Isso pode ser encontrado, o lirismo da vida humana, nos filmes do Eric Romer, do Rossellini, do Douglas Sirk, que é em novelas. Tem umas músicas que eu amo que são assim também, etc. Deixando claro, eu não acho que essa abordagem do Ghibli seja algo transcendental, mas eu acho que esse contato de coisas normais dentro de enredos e situações que vão seguir um pensamento que vai de encontro às ideias do fantástico, criam esse sentimento de beleza e lirismo, que prova esse efeito todo que o Ghibli tem no ocidente, mesmo os fãs sabendo disso ou não. E bom, para poder explicitar bem isso, tem um vídeo do Linkzine, que é um canal que eu descobri recentemente, porque eu tava procurando vídeos sobre a lore do Minecraft. É um canal que eu gostei bastante, mas que enfim, fazendo pesquisa para esse vídeo, eu achei esse vídeo dele sobre o Estúdio Ghibli. E ele diz o seguinte em um momento: o famoso filme Meu Amigo Totoro. Qual é a primeira cena que você se lembra quando você lembra de Meu Amigo Totoro? Sim, é aquela cena onde o Totoro e a protagonista do filme esperam por um ônibus na chuva. E pensa bem naquilo. Não tem nada naquela cena, são só eles parados esperando um ônibus. É uma coisa normal que você mesmo faz. Enfim, o link do vídeo vai estar na descrição. Mas eu queria complementar uma coisa que o Link fala só. Porque pra mim, esse é um exemplo perfeito de tudo que eu falei. Porque é esse momento banal, mas que tem a presença desses seres que não são explicáveis na nossa realidade. O que gera o efeito mágico, fantástico, lírico do Estúdio Ghibli. Agora dá pra eu falar de Sussurros do Coração. Sim, eu falei sobre tudo isso, citei Sartre, só pra agora poder falar sobre o filme que dá título ao vídeo. E o porquê isso é necessário? Porque, como eu expliquei, o Estúdio Ghibli tem um pensamento acerca dessa relação do lírico com o real bem específica. E em Sussurros do Coração não há nem de longe uma subversão disso, mas eu acho que tem uma outra visão acerca destes encontros do lírico com o banal, e até acaba reforçando outras coisas que estão nos filmes do Ghibli, que nem sempre são tão comentadas, ou então apenas nega algumas convenções do Ghibli. Mas antes, no enredo, vemos Shizuko, uma estudante que sonha em ser uma escritora e decide, durante o verão, ler 20 livros. Mas curiosamente, todas as edições que Shizuki pegou na biblioteca já haviam sido lidas por um tal de Seiji Yamasawa. E a história vai se pautar toda em cima da menina tentando descobrir quem é esse Seiji Yamasawa. Eu sei que esse roteiro é do Miyazaki e veio a ser dirigido pelo Yoshifumi Kondo, que infelizmente morreu 3 anos depois do lançamento de Sussurros, sendo esse o único filme que ele dirigiu na vida. Eu tentei encontrar o roteiro de Sussurros do Coração na internet para poder saber o quanto do roteiro que está no filme, mas eu só achei transcrições dos diálogos na internet. Mas imagino eu, que pelo Miyazaki ser o dono do estúdio, tem bastante do roteiro no resultado final. Mas o que faz esse filme ser diferente dos outros do Ghibli? É a recusa pela fantasia no âmbito do real. Quero dizer, esse filme, aquilo que é a realidade, sempre está apenas pelo real e nada mais. Não terá elementos que deem um tom lírico ou fantástico para a realidade em que o filme se passa. Por exemplo, tem um momento em que a protagonista vê um gato na rua e começa a segui-lo, acreditando que isso vai a levar para uma aventura, tal qual Alice seguindo o coelho. Ela segue o gato e acaba até ficando decepcionada, porque ele o leva para um lugar aleatório, que na verdade é uma loja que vai ser muito importante para o filme. Mas aí que mora para mim o interessante, o gato não deixa de levar ela para uma aventura, mas é uma aventura que só existirá dentro do mundo humano e pautada apenas na realidade, nada com seres antropomórficos. E o filme vai ressaltando isso o tempo todo. Logo no começo do filme, a menina tá encucada, porque todo livro que ela leu um garoto pegou antes. E ela imagina como vai ser ele, fantasia sobre, idealiza ele. E quando ela descobre quem é, e descobre que é alguém que ela já conhece, ela se choca com o fato de ele não ser igual aos príncipes dos livros que ela lia. Ou ainda, o fator que eu acho que é o mais importante é que sim, existem imagens fantásticas em Sussurros do Coração. Tanto que o pôster do filme é uma imagem que remete a algo fantástico. Mas esses momentos só virão aparecer nas partes que dão vida ao livro fantástico que a protagonista está escrevendo. Ou seja, o fantástico só pode aparecer por meio da ficção. O real deve ser mantido enquanto real. E isso fica muito claro comparando com o serviço de entregas da Kiki, porque nos dois filmes o enredo é praticamente igual. Uma menina passando por um momento importante em que ela será testada, entrando em contato com as responsabilidades, as pressões da vida, conhecendo o primeiro amor, tendo suas expectativas destruídas, mas quando a gente vê uma menina passando por isso, que pode voar com uma vassoura, que vem de uma linhagem de bruxas, a coisa ganha outro sentido, o pensamento da obra muda. E em Sussurros do Coração não tem nada disso.
Então, em Sussurros do Coração, mesmo a gente tendo o pack de imagens básico do estúdio Ghibli, eles ganham um efeito que vão ressaltar o real, que vão conversar mais com a nossa vida, que vai abrir mão do fantástico, do metafísico, do lírico, etc. E vai nos ressaltar um amor humano, vai nos ressaltar o quão bom é a gente ter olhos para poder olhar para cada canto da tela. E depois que o filme acabar, como é bom ter olhos para poder olhar para cada canto da vida. O quão gostoso é amarmos aqueles que estão à nossa volta, coisas que estão nos filmes do Ghibli, mas que aqui, por não ter esse encontro com o fantástico, são muito mais ressaltados. Em resumo, o serviço de entregas da Kiki nos ensina a amar a vida pelo que ela pode ser em alguns momentos. Afinal, todo mundo já viveu algo que parecia fantástico, que parecia um sonho. Já os Sussurros do Coração vai nos ensinar a amar a vida pelo que ela é. Agora, acho que já falei bonito, eu queria falar de outras obras que na minha opinião são muito mais próximas dos Sussurros do Coração do que outros filmes do estúdio Ghibli. Agora eu queria falar de Sussurros do Coração enquanto algo talvez desassociado do estúdio Ghibli. Obviamente que em sua produção, seu enredo, seus personagens, sua estética, na sua direção e principalmente no roteiro, ele é completamente associado. Mas com tudo que eu falei, eu acho que o pensamento que faz a obra existir, que liga a direção, o enredo, toda a mise-en-scène do filme, não é o que vemos normalmente nos filmes do Ghibli. Não nego o Ghibli completamente, mas tem associações que não seriam possíveis em outros filmes do estúdio, justamente porque vai inverter algumas das convenções estabelecidas e a busca pelo amor, a busca por resolver os problemas apresentados na obra. A busca por resolver os problemas apresentados na obra são dadas por motivos que são apenas humanos, porque mesmo que o enredo e as situações sejam parecidas, e até o caminho para as resoluções sejam parecidos, não há o contato do ser humano com a fantasia em um mundo material, então o caminho é focado apenas em elementos da vida real e mundana, quase negando o que normalmente vemos no Ghibli. Então, pra mim, o pensamento que leva esse filme a existir não se encontra em outros filmes do Ghibli. Os exemplos que me vêm mais à cabeça são um filme português e um filme americano dos anos 40. Primeiramente, vamos falar do português. O Último Mergulho, de João César Monteiro. Um filme sobre um jovem que irá cometer um suicídio pulando na água, mas com um senhor mais velho, ao observá-lo por 2 horas olhando para o mar, decide conversar com ele e o convida a desistir daquilo tudo, prometendo que irá apresentar a vida para ele. E eles vão, e vemos os personagens vendo apresentações artísticas, dançando, fazendo sexo, descobrindo o amor, etc. Esse aqui tem uma resolução e um caminho trilhado pelos personagens diferente dos Sussurros do Coração. Porque, nos Sussurros do Coração, todo o caminho dos personagens é apenas em busca de um amor puro e simplesmente humano. Já no Último Mergulho, teremos personagens que, talvez sem saber, após passarem por tudo que passam, vão de encontro a Deus. Como diz o João Bernardo da Costa, em algumas passagens da sua crítica sobre o Último Mergulho, disponível na revista Foco, e junto ao mesmo rio, afinal 2 vezes, depois de múltiplas rimas com ramos e com flores, acontece esse inadjetível traveling no campo de girassóis. Agora, sim, a câmera quase roça nos rostos e as flores. E ao sol, rima maçônica e mozartiana das insígnias dos azulejos da cervejaria, aonde a muda fala a sua carta em francês, que se multiplica em todas as suas alegorias para a grande explosão lírica de um amor finalmente diurno. Os meus pensamentos mais sublimes são como chamas que apartam o gelo. E mais perto do final, o João ainda escreve: no princípio do texto, invoquei Deus. Não foi em vão. O Último Mergulho é um filme sagrado, um filme místico. Quem souber, saberá. Porém, para mim, esse encontro com Deus, com o milagre e até com o lírico que o João cita, vem por meio de uma jornada completamente humana, tal qual em Sussurros do Coração. Como é dito pelo também crítico Luiz Carlos de Oliveira Júnior, em um texto também sobre o Último Mergulho, publicado e disponível na revista Cinética, bar de típica iconografia de região portuária, com decoração altamente kitsch e um letreiro aceso na parede exibindo o nome York Burger, uma mulher enche canecas de chopp e as entrega aos 2 recém-conhecidos, expressando qual será a busca do filme: as mulheres, a bebida, os passeios noturnos, os prazeres mundanos. O que Eloy fez a Samuel foi tão somente um convite à vida, e esta desfilará sem medo ao longo do filme, variando seu local e seu modo de acontecimento. Bom, o que é mais humano que beber, passear e fazer sexo, né? E o outro filme é Meu Único Amor, de 1946, dirigido pelo ainda levemente desconhecido atualmente, mas gigante, Raoul Walsh. É um filme estrelado pela grande Ida Lupino. Ida Lupino interpreta a protagonista, que é uma cantora que vive em Nova York e canta nos bares de Nova York. No Natal, ela vai até sua cidade natal e acaba passando um bom tempo por lá.
até trabalhando num bar local e, obviamente, se apaixonando. O filme também vai ter outras tramas que podem ser bem melancólicas, mas todas apenas irão caminhar e encontrarão suas soluções por contatos que serão apenas humanos. Para entender melhor, eu vou citar um texto do crítico francês Michel Marmin, crítico que eu não conheço muito, mas que o Bruno Andrade colocou um trecho de um texto do Marmin sobre Raoul Walsh. Eu não achei esse texto em lugar nenhum, nem em francês, só links para comprar o livro que o Marmin fez sobre Walsh, que tem um preço bem salgado. Mas essa citação que o Bruno colocou já ajuda bastante. The Man I Love, um dos mais belos monumentos da ternura e compaixão existentes, não requer nenhuma recomendação. Convido-os a se deixarem guiar pelas tramas intrincadas de destinos plebeus, cujas alegrias e tristezas geram mais nobre encantamento, a se deixarem fascinar por uma mise-en-scène exata e feliz, eminentemente apta a captar a vida sem abismá-la nem sufocá-la, nas suas palpitações mais tênues e íntimas. The Man I Love, filme raro e pouco conhecido, é no entanto uma manifestação exemplar de um cinema lúcido e forte. E como eu falei de Raoul Walsh, obviamente eu vou ter que falar um pouco de um outro crítico francês, que mesmo também menos comentado do que deveria, graças a Deus temos mais de sua obra disponível na internet e traduzida para o português. O Michel Murlet, o principal nome do grupo de críticos franceses que viriam a ficar conhecidos como parte do macmahonismo, que eram muito fãs do Raoul Walsh. Não quero falar muito porque é algo muito complexo, mas quero falar de dois textos do Murlet que eu acho importantíssimos. O primeiro, Uma Lucidez Viril, sobre a obra do Raoul Walsh, também disponível na Foco, revista de cinema. Enfim, o Murlet escreve: é preciso, para compreender as razões de tal julgamento, ter visto com os olhos da maior exigência e igualmente da maior simplicidade filmes como O Ídolo Público, Golpe de Misericórdia, Sua Única Saída ou A Morte Tem Seu Preço, que constituem tão somente o exercício da nobreza e do natural, esse tão somente que representando a forma da mais alta ambição de um artista. Se o acordo de um gesto e de um espaço é a solução e a conquista de todo o problema e de todo o desejo, a mise-en-scène será uma atenção rumo a esse acordo, ou sua imediata expressão. Depois, ele ainda diz: o orgulho está na busca dessa verdade, mas é a humildade que a encontra. Fazer-se completa e transparência, olhar puro, poroso aos fenômenos, é a sabedoria do classicismo e o segredo de uma juventude inalterada. Enfim, eu não acho que Sussurros do Coração tenha todas essas características, mas algo que está em Walsh e está na defesa em tudo que é escrito pelo grupo do macmahonismo é a defesa do real, coisa que, de certa forma, ainda mais comparando com os outros filmes do Ghibli, está em Sussurros do Coração. Não em seu formato, porque é uma animação. E o Murlet e o pessoal do McMahon, o que mais defendiam no cinema era que ele era a arte do real por reproduzir por meio da câmera o mundo real. Tanto que eles não gostavam de Hitchcock por considerar que ele necessitava de elementos que saíam da realidade para fazer seu filme e para representar o sentimento dos atores. Então assim, eu tô pisando em ovos, porque vai parecer que eu tô dizendo que um anime é um filme McMahonista, e não é. Nem de perto, e a teoria do Murlet é muito mais complexa para falar sobre. E para explicar o porquê que não tem nada a ver o macmahonismo com Sussurros do Coração, eu vou citar alguns trechos. E tem um parágrafo da Bíblia do macmahonismo, o texto Por uma Arte Ignorada, do Michel Murlet, que ele fala que as artes antigas, literatura, pintura, escultura, tinham que recriar o real ao seu próprio molde, a partir de uma mediação do olhar. Daí ele escreve o seguinte sobre o cinema: ora, no fim do século XIX, um evento considerável vem bagunçar esses dados. O meio de captar a realidade diretamente, sem mediação, sem essas convenções cuja necessidade Valéry tinha compreendido muito bem quando se trata de recriar pelas forças do homem, fora descoberto. Um olho de vidro e uma memória de bromato de prata deram ao artista a possibilidade de recriar o mundo a partir daquilo que ele é, portanto de fornecer à beleza as armas mais agudas do verdadeiro. Sim, não tem nada a ver, porque tipo, a animação tá recriando a realidade a partir dessa mediação do olhar, né? Mas eu acho que o Kondo e o Miyazaki fazem pontos de encontro entre Sussurros do Coração e alguns filmes defendidos pelo macmahonismo. Como por exemplo tem esse trecho do texto Educação do Espectador ou a Escola do McMahon, do Jacques Serguini, que está disponível também na Cinética, que consegue resumir bem o que seria o macmahonismo de uma forma básica e bem introdutória. Acontece que um belo dia alguma coisa se mexe na tela. Não é mais um plano estático, uma imagem possivelmente bela, porém embalsamada. É um gesto. O que descobrimos é que o cinema não é a arte do movimento. O movimento é sua técnica. É a arte do movimento verdadeiro. O que o cinema descobriu foram os gestos dos homens. Não esses gestos arbitrários, exagerados ou esquematizados que fazem logicamente parte das artes tidas como artes do falso. O teatro, a dança. Eu falo dos gestos dos homens. Aqueles que eles fazem quando amam e quando sofrem. Quando comem, quando abrem uma janela. Alguma coisa se mexeu na tela e eu reconheci um gesto.
E onde que mora a busca pelo real de Sussurros do Coração? É muito na recusa do fantástico, sem dúvidas, e não temos o encontro de figuras e situações pertencentes a campos desconhecidos pelos homens, e nesse caminho traçado pela protagonista de aprender a ver a beleza da própria vida ao seu redor. Mas eu acho que muito disso também está nas imagens, não nas imagens da natureza ou das ruas japonesas, que são, querendo ou não, também parte de um certo fetiche estético colocado em volta do estúdio Ghibli, mas sim nos gestos tímidos e truncados que Shizuko faz enquanto começa a cantar ao som do violino de Seiji, na rápida piscada em plano aberto que Seiji dá para Shizuko enquanto ela ainda envergonhada canta, em como seus movimentos se tornam mais leves e graciosos ao cantar com a participação do avô de Seiji e outros senhores, e nessa cena, o real está principalmente no leve movimento de seus cabelos enquanto ela balança, ou ainda, como não posso deixar de citar, seus joelhos se dobrando enquanto ela bate palmas ao ritmo da música. Tudo isso resultando em uma das minhas cenas musicais favoritas do cinema. E enfim, pra mim, o máximo dos gestos nesse filme se encontra na cena em que Shizuko e Seiji conversam na parte de cima da escola, e Seiji avisa que não continuará no Japão, que irá para a Itália como sempre desejou em algumas semanas. E Shizuko, sabendo que é isso que seu amado quer, o olha feliz e o parabeniza, mas logo depois vira o rosto e olha para baixo, para que possa realmente expressar sua tristeza por meio do gesto. Enfim, não é um filme que faria parte do McMahonnismo nunca, e até esses gestos e momentos mais simples estão em outros filmes do Ghibli. Mas como não há esse encontro com coisas do outro mundo, com coisas fantasiosas, por recusar qualquer exagero cênico, faz com que Sussurros do Coração esteja no grupo de filmes que até tem a arte e o amor dos homens, e nada mais. E afinal, se a animação é uma arte que, como já provado, consegue representar qualquer coisa em 24 frames por segundo, tipo, qualquer coisa mesmo, qual o problema de ela tentar representar o real? Fica o questionamento. Esse vídeo foi bem trabalhoso de se fazer e falou muito mais coisa do que de Sussurros do Coração. Mas ao falar de arte, eu, ao menos, busco fazer com que outros amem as coisas que eu amo. E sinceramente, os textos que eu citei, os filmes que eu citei, os cineastas que eu citei, estão entre algumas das coisas que eu mais amo no mundo inteiro. Então, muito além de falar pra você sobre Sussurros do Coração e algumas comparações que possam soar sem sentido, e talvez sejam, eu quero que quem tá assistindo esse vídeo veja os filmes que eu citei, leia os textos que eu citei e que aprenda mais e ame mais o cinema. E pelo amor de Deus, caso você nunca tenha entrado em contato com as coisas que eu citei, estude e aprenda mais. Eu não sou aquele tipo de youtuber de cinema que tem uma resposta pronta e limitada pra tudo, ok? E bom, como é de praxe, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, dê like, compartilhe com um amigo que possa gostar, comente principalmente pra eu saber o que você achou do vídeo, se aprendeu alguma coisa, se não aprendeu nada, e se você quiser e puder, mesmo, só se você quiser e puder muito, pense em ajudar o canal com essa chave Pix que está aparecendo aqui, ok? Muito obrigado, gente, tchau e um beijo.